Ninguém morre de véspera. TSE livrou o Sérgio Moro. E o CNJ parece viver uma disputa de bastidor ali sobre o destino do ex-juiz da Lava Jato. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda a manter mais um espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Comercial, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. 22 de maio, quarta-feira, são agora 6 horas da manhã e na véspera, 21, né? No meu caso, eu acordei com a notícia, porque eu não fiquei acompanhando o julgamento, que o Tribunal Superior Eleitoral absolveu o Sérgio Moro do pedido de cassação de mandato feito pela Federação Brasil da Esperança, que composta pelo PT, PCdoB e o PV, e pelo PL de Jair Bolsonaro, alegando abuso de poder econômico de Sérgio Moro no período de pré-campanha. O Moro foi pré-candidato à presidência da República, teve uma super exposição, até aquelas coisas de troca de partido, eu comentei várias vezes aqui no canal essas fuleiragens do Sérgio Moro, troca de partido e tal, e a exposição que uma pré-candidatura à presidência da República dá às pessoas que estão pleiteando esse cargo, os recursos de campanha para as candidaturas à presidência são diferentes das candidaturas em nível estadual, enfim. E o judiciário entendeu que não tinham, que os partidos não apresentaram provas concretas do favorecimento do Sérgio Moro. Essencialmente alegaram que não há muita regra sobre essa coisa das pré-campanhas. O que eu entendi, na verdade, desse processo do ponto de vista jurídico, e sempre ressaltando, eu não sou advogado, mas gosto da área, assim, em alguns temas da área, né, justiça eleitoral, esse tipo de coisa, é que não faltou provar que a pré-candidatura do Sérgio Moro à presidência da República era de migué. Ou seja, ele se lançou pré-candidato à presidência da República para fazer uma super pré-campanha para o Senado no Paraná. E isso é muito difícil provar. O fato de ter havido um favorecimento pelas circunstâncias é notório, é público, é notório, porque não tem, é outra dimensão de pré-candidatura. Né? Muita gente, e admito inclusive eu, depositou mais esperança nessa coisa do TSE do que a gente deveria, prestando mais atenção no que estava acontecendo. Uma coisa é a gente enxergar as situações, etc. Outra é estar provada nos autos. Os autos é que importam. O Sérgio Moro, juiz, ignorou os autos, mas são os autos que importam. E aí é preciso ler os autos ali, o processo, as ações, para ver se realmente estava restado provado ali de que houve, que esse favorecimento interferiu na eleição para o Senado no Paraná. Na minha cabeça, o argumento do juiz para absolver Moro, assim, sem ter sido dito, né? É que por conta de não ter muita regra, não está muito clara essa coisa de pré-campanha, ser meio difuso, e na eleição de 2022 ainda também, enfim, nas eleições passadas, que faltou provar que a pré-candidatura dele foi de migué, foi só para ele usar a estrutura de uma pré-candidatura a presidente para descer para o Senado. Contudo, entretanto e todavia, esse julgamento da Justiça Eleitoral não visa julgar a Operação Lava Jato, como muita gente depositava nessa coisa do TSE, um julgamento da Lava Jato, um julgamento do papel do Sérgio Moro na Lava Jato.
entre um monte de coisa que o relator do TRE do Paraná falou, que eu cheguei a fazer um vídeo comentando aqui, criticando um argumento que ele colocou, ele tem razão. Não é o julgamento da Lava Jato. Na verdade, o julgamento da Lava Jato é o que está no Conselho Nacional de Justiça, que está meio parado lá. Houve um pedido de vistas e esse pedido de vistas já foi devolvido, mas o Barroso, que preside o CNJ presidido pelo presidente do STF da vez, não devolveu para julgo para votar. O Barroso sempre foi um lavajatista de primeira ordem, um grande defensor da Operação Lava Jato, toda aquela coisa, enfim. Quando foi revelada a patifaria de Sérgio Moro e da patota do Ministério Público de Curitiba, o Barroso teceu algumas críticas aqui e acolá e tal, mas nunca deixou de enaltecer a Lava Jato. E ele tem um carinho, alguma coisa com a juíza Gabriela Ardit. E ela também está nesse meio aí. O que é que acontece nesse sentido? O que é que ficou mostrado no relatório da correição da 13ª Vara de Curitiba, feita pelo próprio CNJ, de que o Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol e a própria Ardit tentaram desviar bilhões de recursos desses devolvidos, etc., de delações, de colaborações e tal, desviar bilhões via Lava Jato, 2,5 bilhões de reais, para fazer um fundo para eles, que na verdade se mostrou que até era ser um fundo eleitoral, além de conluio com o Departamento de Inteligência, Estado, sei lá, dos Estados Unidos, enfim. Eu vou deixar, se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, eu vou deixar no comentário fixado um texto do portal GGN, falando um pouco dessa coisa, dessa tentativa de desvio do relatório lá do CNJ. E aí o Barroso não tem colocado por conta da Gabriela Ardit. Há uma outra situação que também causa algum embrólio, algum debate, e que, na minha cabeça, isso tem ampliado a demora de andar logo com esse julgamento. Você vai inocentar se o CNJ vai livrar o Moro, que livre logo, mas não fique ensaboando besteira, né? Que é o seguinte, há a possibilidade de abrir um processo administrativo disciplinar contra a Ardit, mas vai abrir contra um ex-juiz, porque o Moro não é juiz mais, não faz sentido. Mas há a possibilidade de que, em o Moro sendo condenado no CNJ, mesmo que não tenha o PAD, né, ficaria uma condenação simbólica, mas ficando ali um indício de crime praticado pela Ardit, pelo Moro, etc., o Ministério Público Federal pode iniciar uma ação penal na Justiça Comum contra o Sérgio Moro. E esse é o receio do Sérgio Moro nesse momento, em toda aquela articulação via CNJ. O Moro foi pedir pinico ao Gilmar Mendes, tomou um toco, todo esse tipo de coisa. Esse julgamento é muito mais importante do que o do TSE, apesar de ter aquele regozijo de ver uma das peças-chave para bagunçar o coreto no Brasil, para bagunçar a política, para atrapalhar a economia, todo esse tipo de coisa, um vendilhão da pátria, como o Sérgio Moro perdeu o mandato, esse julgamento do CNJ ele tem mais importância. Ele é o que de fato está minimamente julgando a Lava Jato, para além das anulações que têm sido feitas de diversas ações que passaram pela mão de Moro e a patata do Ministério Público do Paraná, enfim, dessa coisa da Lava Jato. Esse é o que julga a Lava Jato, não é o do TSE. Outro fator que também a gente precisa ter em mente é que o Moro sempre foi um senador muito frio até agora. Senador apagado, mesmo antes de começar essa coisa do TSE, mesmo antes de todo mundo ficar apostando que o TSE cassaria o mandato dele. Ele sempre foi um senador muito apagado, porque o Sérgio Moro, politicamente, ele é muito ruim, ele é pouco articulado, ele se articula mal politicamente, ele não tem uma grande oratória. Então, assim, e o Moro não circula muito bem assim na política. Quando ao bolsonarismo interessa o Sérgio Moro, os caras dão a coladinha nele, fazem uma fotinha ali
a rede social do lado do Moro. Quando não, ele fica sempre lá, isolado, fechado no canto dele. O Moro é muito apagado como senador. E aí, talvez, uma cassação dele agora, por uma questão que, do ponto de vista dos autos, tal, há uma série de dúvidas, principalmente com relação às regras, talvez pudesse lhe dar mais evidência do que ele tem tido, conquistado enquanto parlamentar. Agora, essa coisa do CNJ é que para mim é o mais importante e é o que ele teme mais. Porque, veja, se ele for indiciado por crime, etc., e há inclusive quem diga, que mesmo a condenação do CNJ, mesmo que sem o PAD, porque ele não tem, ele não é mais juiz, enfim, é coisa que o valha, mas ele sendo condenado CNJ, há quem diga que ele fica inelegível. Aí, inclusive, há esse debate, porque ele não é mais juiz. Então, isso é essa disputa que está no interior, nos bastidores do Poder Judiciário brasileiro, que passa, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que o Flávio Dino, inclusive, manteve o afastamento dos caras do TRF4, que foram afastados pelo CNJ. O CNJ reverteu o afastamento da Arnit, etc., do juiz de instância menor ali, mas manteve os desembargadores do TRF4 que recorreram ao Supremo Tribunal Federal, caiu de ser o Flávio Dino, e o Flávio Dino manteve o afastamento dos caras. Então a gente percebe que há aqui uma disputa sobre o que fazer com esses juízes e o ex-juiz, né, no CNJ. O Poder Judiciário, assim como todos os poderes, eles são muito corporativistas, então defendendo muito os seus colegas, ficam ali. E é assim, a ideia inicial do CNJ, só para ter uma ideia, era de que o órgão, né, para controlar o Poder Judiciário, enfim, averiguar abusos, esse tipo de coisa, mas que a ideia inicial era que permitisse que, eventualmente, o seu presidente do CNJ não fosse um membro do Poder Judiciário. E o Poder Judiciário foi a loucura, foi pressão no Congresso Nacional, etc., e mudou. E o presidente do CNJ sempre será o presidente do Supremo Tribunal Federal. É evidente que o CNJ só é um avanço tremendo, porque você tem aqui, julga-se casa, etc., enfim. Você tem participação de OAB, de outros órgãos da sociedade, né, fora do Poder Judiciário, mas a presidência sempre é do próprio Poder Judiciário. Então vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer no CNJ. O julgamento do CNJ é muito mais importante para quem quer que a Lava Jato seja julgada mesmo. A gente já tem, em paralelo, julgamentos da Lava Jato, a anulação de um monte de coisa da Lava Jato aí, mas agora é o julgamento do juiz Sérgio Moro pelo CNJ, apesar dele não ser mais juiz. E o fato dele não ser mais juiz tem causado uma disputa de bastidor ali sobre o que fazer com ele, para além da decisão em si. Então a gente precisa aguardar para ver, não morrer de véspera. Fica a lição do TSE. Não podemos morrer de véspera. Porque ninguém morre de véspera. Diz a brincadeira, né? Que só peru de Natal morre de véspera. Marreco a gente já viu que não morre de véspera. Então precisamos ter calma e aguardar os acontecimentos.